Boa noite, mestre. Meu nome é Angélica Cáceres Angola de Lima, sou estudante de Direito Uniprojeção e matrícula 2016-21369. Caros autores, nesta noite vamos tratar dos impostos municipais. A Constituição Federal de 88, no artigo 156, se compete aos municípios cobrar 3 tipos de impostos. Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. Vamos tratar agora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. O IPTU é o imposto sobre a propriedade, incide sobre a propriedade situada em áreas urbanas e rurais. Dessa forma, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse de bem por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município, conforme o Código Tributário Nacional, artigo 32. A lei define como área urbana toda aquela área que exista pelo menos 2 dos seguintes melhoramentos: meio-fio ou calçamento com canalização de água, pluviais, abastecimento de água, sistemas de esgoto sanitários, redes de iluminação pública com ou sem postamento para iluminação domiciliar e ainda escolas primárias ou postos de saúde, a uma distância máxima de 3 km do imóvel. Desse modo, temos ainda que conceituar o que é o contribuinte. O contribuinte, ele, conforme o artigo 34 do Código Tributário Nacional, do IPTU, é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Para a base de cálculo do IPTU, conforme consta no artigo 33 do Código Tributário Nacional, é autorizado pela Constituição Federal no artigo 146, é o valor venal do imóvel, que a lei municipal ainda vai dispor, ou seja, o município define que valor é esse de imposto que será cobrado. Em relação ao IPTU, este apresenta as seguintes características. A primeira, a finalidade. O IPTU possui uma característica fiscal, pois ele é uma fonte de arrecadação do município. Pois bem, a outra característica é a progressividade. Foi sancionada uma emenda à Constituição 29 de 2000 que autorizou que as suas alíquotas pudessem ser progressivas em razão do imóvel. O IPTU pode ser progressivo também no tempo, ou seja, o uso da propriedade deve atender à função social que atua como fonte de imposição de comportamentos positivos, prestação de fazer e não simplesmente de não fazer, ao detentor do poder que deflui da propriedade. Vamos tratar ainda sobre o imposto sobre as transmissões de bens imóveis. Dessa forma, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis está previsto na Constituição de forma bipartida, em causa mortes e intervivos, ambos de competência do Estado, sendo o ITBI incidente apenas sobre a transferência de bens imóveis e direitos relativos a eles. O fato gerador relacionado a esse imposto é a transmissão da propriedade imobiliária ocorre mediante registro do título translativo do registro de imóveis, sendo conforme consta no Código Tributário Nacional, artigo 35. O fato gerador é essa transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por acessão física de direitos reais sobre estes. A base de cálculo, doutores, refere-se ao valor venal dos bens ou direitos transmitidos, ou seja, é o valor de mercado do bem imóvel por natureza ou acessão física, excluindo-se tudo quanto no imóvel o proprietário mantiver.
intencionalmente empregado. Podemos caracterizar ou conceituar como contribuinte, conforme o artigo 42 do Código Tributário Nacional, aquele que qualquer das partes na operação tributária, como disser a lei, ou seja, a lei municipal, entenderá e definirá legalmente quem o será, possuindo este ente autonomia para tal. Observando que o contribuinte deve ter relação pessoal e direta com a situação que constitua fato gerador. Vamos tratar agora, caros colegas, dos impostos sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. O ISS é um imposto cumulativo que incide sobre os diversos pontos da cadeia produtiva, que onera as várias fases pelas quais pode passar o produto final de um prestador de serviço. É ele uma importante fonte de recurso para o desenvolvimento das atividades dos municípios. A alíquota do ISS constitui-se como um imposto sobre as receitas dos serviços prestados pelas empresas e suas alíquotas variam de 2% a 5% conforme o tipo de valor do serviço. O fato gerador, conforme nos mostra o artigo 1º da Lei Complementar 116 de 2003, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviço. E a base de cálculo que nós podemos abordar aqui nesse material também é o preço cobrado pelo serviço. E conceituamos como contribuinte, de acordo com a Lei Complementar 116 de 2003, o prestador de serviço. A finalidade desse imposto é um tributo que possui uma nítida finalidade fiscal, pois o Código Tributário de cada município deve abranger todas as características e casos especiais, desde que não desvie, não desvincule ou mude a função e caráter fixado na lei que o institui e ordena, que é a Constituição Federal.